Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é vida saudável. E para contar para a gente mais sobre isso, a nossa convidada de hoje é a doutora Paula Paz, que é endocrinologista. Seja bem-vinda, doutora, à Rede Alesp de Comunicação. Obrigada. Olá a todos. É um prazer estar aqui novamente. Doutora, conta para a gente quais são os principais erros que as pessoas cometem nesse período de pandemia, de trabalho home office. Eu acho que atualmente a gente está vendo muito, primeiro, as pessoas que faziam alguma atividade física resolveram parar, às vezes gostavam de caminhar na rua, às vezes faziam uma aula de bicicleta, ou então ia para a própria academia e encontraram aí uma hora de realmente parar de fazer atividade física, né? O que é um erro muito importante, porque ainda mais agora com toda a pandemia, o exercício físico só faz o quê? Melhorar a imunidade, diminuir a ansiedade. Então, o exercício físico tem uma série de benefícios. Um outro erro que eu estou vendo, inclusive o paciente que eu acabei de atender hoje pela telemedicina, é que eles estão querendo muito o quê? A procura de doce, né? São os alimentos o quê? São ricos em gordura, mas também em açúcar. Então, as pessoas estão cada vez mais procurando comer doce, esses alimentos que a gente chama cientificamente de mais palatáveis, que nada mais é que é mais gostoso. Então, eles estão achando, assim, já estou em confinamento, né? Já estou aqui isolada, já estou fazendo home office, então pelo menos eu posso, né? Eu vou atacar as outras coisas que não podem, os alimentos mais ultraprocessados, que a gente chama. Então, essa combinação que é o doce, os alimentos ultraprocessados, mais a falta de atividade física, desencadeia uma série de danos para o organismo, né? Então, eu acho que esses são os danos, as coisas que a gente mais está vendo nesse confinamento. Qual o resultado, então? A senhora falou dessa combinação. Qual o resultado disso para a saúde? Já que a gente sabe que a atividade física produz, né, vários hormônios muito importantes e positivos para o organismo, para o corpo. Então, qual o impacto dessas medidas aí, doce, gordura, sedentarismo? O impacto realmente é bem para o organismo, né? O exercício físico, ele ajuda em vários sistemas, no tecido adiposo, diminuindo a massa de gordura, age na cabeça, no cérebro, melhorando o que? A memória, melhorando a parte de cognição, melhorando toda a parte de diminuindo o efeito também antidepressivo, né? Que inclusive a gente está vendo muitos casos de aumento de suicídio atualmente, né? Então, assim, os efeitos são apenas danosos, o paciente não consegue ganhar nada com isso. E a gente sabe também que mesmo aqueles pacientes que faziam atividade física e pararam, eles por si só pelo fato de terem parado, aumenta muito o risco de diabetes, né? E de obesidade, obviamente. A gente sabe, voltando à história do Covid, do confinamento, a gente sabe que a obesidade é um fator de risco por si só, para o aumento, na verdade, para o agravamento desses pacientes infectados pelo coronavírus, né? Então, eu acho que só tem dano, o paciente só tem a perder, e juntando com essa dieta não balanceada, né? Ou seja, aumenta mais ainda essa massa gorda, diminui a massa magra pela falta de atividade física. Então, realmente é um combo, essa combinação que é completamente deletéria. Inclusive para a parte do sistema imune, né? O sistema imune tem muito a ver com atividade física. Para você ter ideia, tem até um estudo que mostrou que atividade física para o paciente equivale ao uso de antibiótico quando o paciente está doente, tá? Então, assim, é importantíssimo. E voltando para aumentando essa ingestão de massa gorda, ingestão de gordura, o paciente só vai ter efeito deletério nesse sistema imune, que vai ajudar muito o quê? Ingestão de grãos, ingestão de legumes, frutas, verduras. O interessante é o paciente ter uma alimentação mais variada, tá? E, obviamente, evitando aqueles alimentos ultraprocessados, que a gente chama, né? Então, aqueles que a gente acha no supermercado, que a gente abre o pacote, come na hora, né? As bolachas recheadas, o sorvete, os doces de uma maneira geral, todos esses alimentos se encaixam nesses alimentos que a gente chama de ultraprocessados.
Doutora, por que que as pessoas que estão em obesidade, elas estão mais suscetíveis, né, ou mais frágeis, né, à questão do novo coronavírus? A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, né? E é uma doença que vai aumentando o quê? A inflamação do organismo por todo. A gente sabe que o coronavírus, ele detecta, no começo, ele tem uma fase que a gente chama de viremia, e depois tem um estado de inflamação. Só que o estado de inflamação já é exacerbado do paciente obeso. Então, juntando com o coronavírus, isso só faz piorar. Tá? É uma das teorias. Tem várias teorias também que o paciente com obesidade, o paciente com diabetes também, que tem um sistema imune, né? Então ele responde pior às doenças do organismo. Então também seria uma teoria a respeito dessa gravidade. E até também mostra, já tem um estudo, inclusive, na Itália e na França, que os pacientes com obesidade aumentam o risco de 9 vezes para o paciente estar em intubação, o paciente ser intubado e ficar em ventilação mecânica. O IMC, por exemplo, acima de 35, eu não sei se vocês estão familiares com o termo IMC. IMC é uma coisa que a gente usa muito, tá, na endocrinologia, chama Índice de Massa Corpórea. O que significa isso? Nada mais é que um cálculo que nós fazemos, que a gente vê o peso do paciente, divide pela altura ao quadrado, tá? Só isso. O seu peso divide pela altura ao quadrado, a gente tem um resultado. Quando o resultado é acima de 30, a gente gera esse paciente com obesidade grau 1, e acima de 35, obesidade grau 2, e acima de 40, obesidade grau 3, né? Que a gente chama também de obesidade mórbida. Então, esses pacientes que têm o IMC acima de 35, eles podem aumentar o risco de 9 vezes até de ficar entubado na UTI, né? Então, a obesidade, eu acho, a gente sempre falou, os endocrinologistas, como sendo uma doença crônica, porque as pessoas sempre achavam, não, é uma coisa que às vezes é preguiça, sempre foi tratado de uma forma um pouco pejorativa, né? E não, cada vez mais é visto que é uma doença, tá? E tem que ser tratada como tal. Igual pressão alta, igual diabetes, o paciente tem que tomar um medicamento já direcionado para isso. E qual a diferença da obesidade com o sobrepeso? E quem está em sobrepeso tem os mesmos riscos em relação ao novo coronavírus que a pessoa que está obesa? O risco é levemente aumentado no sobrepeso, não é como a obesidade, é bem menor, tá? A diferença é exatamente nessa fórmula que eu falei para você do IMC, a gente calcula, né, o peso dividido pela altura ao quadrado. Quando esse valor for acima de 25, o paciente é considerado sobrepeso. E acima de 30, o paciente é considerado como obeso, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, a gente usa isso, o sobrepeso, paciente IMC acima de 25, obesidade acima de 30. É uma fórmula que às vezes falam que é um pouco ultrapassada, porque hoje a gente sabe também o que é muito importante, a composição corpórea, né? Então, quando a gente às vezes faz essa fórmula no paciente, por exemplo, atleta, que tem uma massa muscular grande, às vezes dá considerado como obeso, né? E na verdade é um paciente que tem, na verdade, mais massa magra e menos massa gorda. Então, ele não teria efeitos deletérios, ele não teria esse aumento de gordura, esse aumento da gordura visceral que nós vemos, né? Quando por exemplo, a gente vê aquela barriguinha de chope, né? Que nós falamos às vezes. Essa barriguinha de chope é o que? Essa obesidade centrípeta, essa obesidade abdominal. Isso fala muito a favor o quê? De inflamação, né? Então, quando a gente vê essa barriguinha, por isso que na consulta do endocrinologista, sempre quando a gente vai abordar essa parte de, por exemplo, de atividade física, obviamente, depois de uma anamnese bem feita, né? Então, a gente tem que saber os medicamentos, as comorbidades, a gente vai para o exame físico. Então, sempre é bom o médico fazer uma medida dessa cintura abdominal, que ela fala muito a favor, né? Se o paciente realmente tem um risco aumentado, por exemplo, de ter uma síndrome metabólica, de ter diabetes ou não. Tá? Aí, no caso da atividade, doutora, a atividade física em casa,
Não dá para correr, não dá para caminhar, né, longas distâncias, por mais que algumas pessoas acabam fazendo aquele percurso do quarto para a cozinha e caminham por um tempo, mas tem também a questão de muitas pessoas morarem em apartamento, então também tem que tomar cuidado com o barulho. Qual a melhor atividade física que a senhora indica para esse período e o tempo que essa atividade precisa ser feita? Ah, uma ótima pergunta. Na verdade, agora, qualquer coisa, você sair, parar de ficar sentado, sair para ir na cozinha, pode até, às vezes, algum no condomínio, eu não sei se a escada, às vezes a escada está liberada, algumas áreas são liberadas. Então, qualquer coisa que você fizer em casa, em termos de não ficar parada, ou seja, dançar, pular, é, caminhar, mesmo que for, sei lá, na varanda, qualquer coisa, isso é mais do que bem-vinda. Uma coisa que os meus pacientes, por exemplo, estão fazendo muito são usar o exercício do próprio corpo, usando o peso do próprio corpo, que é o exercício funcional. Normalmente nós compramos elástico, às vezes você mesmo tem em casa, pega um varal, uma vassoura, coloca um balde, alguma coisa e vai fazer um agachamento. Para fazer, por exemplo, um agachamento, você não precisa de espaço grande, né? Um espaço mínimo na varanda, você consegue fazer no meio da sala, coloca os móveis, tira os móveis da sala e começa a fazer um agachamento. Pode fazer mesmo no tapete, se não tiver um colchonete, um exercício físico, por exemplo, um abdominal. Hoje em dia tem muitos exercícios que são feitos online. Nós temos vários educadores físicos que estão fornecendo esse trabalho, fazem até live no Instagram, podem fazer, você entra no YouTube, tem muitas aulas online, aplicativos online também. Então, o que eu oriento, obviamente o paciente não tem máquina, né, que tá dentro de casa, são usar esses pesos livres, usar os elásticos e o peso do próprio corpo, né? O ideal seria fazer de 5 a 10 exercícios envolvendo grandes grupos musculares, tá? E o ideal seria você fazer pelo menos, tá? No mínimo 150 minutos por semana. Isso seria o mais preconizado, tá? Obviamente, o ideal seria, que a gente fala, seria uns 300 minutos, é o que a gente preconiza até com o paciente obeso, seria o mundo ideal. E lembrar que a combinação do exercício é interessante, ou seja, você fazer um pouco de aeróbico, seja se pular, seja correr em casa, fazer isso, um pouco do aeróbico, e também um pouco desse exercício com o peso do próprio corpo, o uso do elástico, que seria um exercício mais de resistido, né? Isso é bom você ter me lembrado disso, porque é interessante as pessoas, até os mais idosos, né? Que os mais idosos que a gente já sabe que tem maior risco para o coronavírus, mais risco de agravamento da doença, são os indivíduos acima de 60 anos, pacientes com comorbidades. E é muito frequente a gente ver nessa população uma diminuição de massa magra, né? Que quando a gente vai envelhecendo, a nossa massa magra também vão perdendo. E as pessoas não dão muito importância para quê? Para a musculação, para o exercício mais, né, de resistência. Então, nessa população, o ideal seria você realmente ter um pezinho, ter um elástico para fazer exercícios de resistência. Isso é o que a gente mais preconiza. E a frequência seria isso, no mínimo 150 minutos por semana. No caso das pessoas que não gostam de fazer esse tipo de atividade, claro que há essa diferenciação, principalmente para a questão dos idosos. E eu acho que também depois dos 40, né, a gente vai perdendo a massa, a massa, então é preciso também fazer esse tipo de atividade. Mas quem prefere, então, nesse momento, eu estou em quarentena, não quero fazer aquilo que eu não gosto, né, e opta por uma dança. Existe algum ritmo, existe alguma maneira, enfim, mais indicada para utilizar, então, a dança nesse momento? Na verdade, em relação à dança, o que eu falo é para o paciente fazer a dança que te dê mais prazer, tá? É meio que indiferente se ele vai fazer um tipo, um balé, um outro ritmo, é meio que indiferente. O que eu quero é que o paciente se mexa. Para ele se mexer, ele tem que ter prazer com o que ele está fazendo.
né? Não adianta eu pedir para o paciente fazer balé se no paciente que eu dei de fazer balé. Não adianta eu pedir para o paciente fazer, sei lá, tango. Não. A dança, se ele ficar em casa dançando axé, pulando, já tá ótimo, tá? O que é importante é o quê? É ele sentir um esforço. Ele tem que ter pelo menos um médio esforço físico, que significa uma intensidade média. Ele tem dificuldade para falar. Quando ele está tendo dificuldade para falar, você já sabe que ele está pelo menos no nível legal, tá? Obviamente que isso aí difere para cada um. Tem gente que já está acostumado, tem gente que já faz exercício 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, já está acostumado. Mas pelo menos para começar, seria legal fazer, por exemplo, uma dança, como você falou, e você tá um pouco ofegante, tá? Não quero que seja uma coisa absurda, óbvio que ninguém tá aqui querendo que vire atleta em tempos de quarentena, né? Que um sedentário vire atleta. Mas o que eu quero, mas acho que é importante lembrar também que o tempo de sentado, o tempo de sedentarismo impacta muito nessa área, tá? Por exemplo, já tem um estudo que mostrou que se o paciente ficar, por exemplo, 6 horas sentado direto, já aumenta em cerca de 5 vezes o risco de ter essa síndrome metabólica, diabetes. Então, você não ficar sentado o tempo inteiro. Ah, estou estudando, estou fazendo home office, se levanta, deixa as coisas longe, vai para, não sei, vai para a sala, vai para a varanda, mas não deixa as coisas muito próximas, porque é bom você andar. O problema é que, às vezes, você está no seu escritório, não sei onde a pessoa trabalha, no hospital, onde for, e é acostumada ao quê? Subir escada, descer escada, tem que pegar aquela coisa que está lá não sei aonde, aí anda um pouco, e isso não acontece em casa, obviamente, né? Então, é legal você tentar fazer um pouco de exercício, de andando mesmo, nem que seja na sua própria casa. Então, fazer um simples alongamento. Alongamento é prazeroso e ajuda também, né? Ótimo, doutora. Bom, e eu queria falar com a senhora agora a questão da água, né? O consumo de água. Nesse período de quarentena, home office, as pessoas estão tomando mais água ou menos água? Estão se esquecendo? Infelizmente, as pessoas, a maioria, tá esquecendo mesmo, tá? Ontem mesmo eu conversei com uma paciente minha e perguntei, e aí, como que você tá em relação à água? Ela, doutora, tô esquecendo, só tomo de manhã mesmo, depois quando eu vou ver, já tá de noite, não tomei nada de água. Então, assim, isso na verdade é um pouco relativo, depende um pouco do peso do paciente, né? Mas normalmente a gente preconiza cerca de 2 litros de água por dia. Tá? E uma coisa que eu uso muito como referência é o paciente ver o quê? A urina. Qual é a cor da urina? Essa urina está mais amarela, ou seja, está mais concentrada, ou ela está mais branquinha, está menos concentrada. O ideal é aquela urina bem clarinha, bem pouco concentrada. Se tiver urina muito amarela, a gente sabe que o paciente está realmente um pouco desidratado e essa é a hora de beber água. O legal seria o paciente encher uma garrafa de água, pelo menos 1 litro de água, e colocar essa garrafa do lado dele, tá? Às vezes, para o paciente não esquecer. Ou então, o paciente pode até usar, existem hoje aplicativos que vai lembrando o paciente, de hora em hora, ou então de meia em meia hora, o paciente mesmo que regula isso e fala, agora é a hora de eu beber água, agora é a hora de eu me levantar. Então, a gente sabe que a água é fundamental para o organismo, é fundamental para o funcionamento, tudo fica melhor, o intestino funciona melhor, o sistema imune melhora, a saciedade aumenta, né? O paciente não vai ficar ingerindo comida o tempo inteiro. Então, assim, a água é um ponto que às vezes o paciente não liga muito, mas não, tá errado e precisa ser realmente observado, precisa ser realmente importante para o indivíduo, sim. A sede pode ser confundida com fome? Sim. Às vezes até uso isso como uma tática. Eu falei assim, tá com fome? Vai beber água, porque às vezes isso é sede e você acha que é fome, né? E sinceramente, tem muitos pacientes que passa, viu? Muitos pacientes que falam assim, não, doutora, realmente eu notei que eu tinha mais, na verdade, sede do que fome. E lembrar que às vezes a sede é um fator que vem de um segundo, terceiro plano, tá? Às vezes o paciente já está um pouco desidratado e demora um pouco para sentir sede, tá? Isso também seria importante lembrar.
Mas então, sempre que você sentiu fome, final da tarde sempre os pacientes relatam que é aquela horinha que vem uma vontade maior de dar uma beliscada, vontade maior de comer um doce, levanta sim e vai beber um copo d'água grande. Isso seria o ideal. Uhum. A senhora falou do consumo diário aí na média de 2 litros de água. Dentro desses 2 litros, pode-se acrescentar chás, sucos, leites ou não? Precisa ser realmente água? Não, tudo que vier da forma líquida já conta como a água, tá? O que normalmente nós não orientamos, por exemplo, é tomar sucos adocicados, tá? Lembrando que a fruta, normalmente, por exemplo, você vai fazer um suco de laranja, vão 5 laranjas, isso tem açúcar, né? Tem muito fruta, vem a frutose que vem da fruta, mas, por exemplo, o chá seria uma ótima pedida, agora que tá ficando mais quente, então faz um chazinho, chá de camomila, chazinho de hortelã, é uma delícia e conta também como água, tá? Os refrigerantes nós normalmente não orientamos, né, por todos os efeitos deletérios, toda a composição química ruim que é para o organismo, mas em relação a chás e a água, mesmo só a água, nós orientamos muito. E, por incrível que pareça, já tem estudos que mostram que você tomar é, esses sucos mais açucarados, ou então tomar muito suco, é ruim para o paciente perder peso, né? Então, é só uma dica que acho que a grande maioria agora está tendo um pouco de efeitos ruins em relação ao peso por causa da quarentena. Então, seria realmente evitar o suco, tá? Deixar pelo menos, pode usar até um suco de limão, com um pouquinho de adoçante, ok, ou então um suco de maracujá. Mas o restante do suco de melancia, suco de laranja, são coisas saudáveis, tá? Mas são coisas também que vêm com aumento de calorias, tá? São coisas mais calóricas. Então, o ideal seriam os chás, como você falou, e realmente a água. Doutor, eu vejo nesse período muitas pessoas reclamando de prisão de ventre. Por que que isso acontece? Normalmente as pessoas estão mais sedentárias, né? Elas estão fazendo menos atividade física. Então, são pacientes também que estão comendo pior, na maioria das vezes, né? A grande maioria estão comendo pior. E o comendo pior, às vezes, vem menos frutas, vem menos grãos, menos legumes, menos salada. Então, eu acho que é essa junção. É a junção da falta de atividade com a alimentação que realmente está um pouco mais prejudicada nesse período de confinamento. E a junção seria o que é a constipação, né? Lembrando que, às vezes, também, uma coisa bem importante de ser lembrada é o estresse. Tem muitas pessoas que estão mais estressadas, obviamente, né, por todos esses motivos. E esses estresses, eles podem desencadear aquelas doenças que a gente chama de psicossomáticas, né? Ou seja, umas colites, umas gastrites, e isso pode afetar diretamente também no intestino. Então, a gente sempre fala de qualidade de vida em relação a 5 pilares, né? A gente fala muito da alimentação, da parte de atividade física, como a gente já falou aqui, a parte do estresse, ou seja, o manejo desse estresse, você conseguir, até a atividade física é um excelente remédio para o manejo desse estresse, a espiritualidade, que nada, na verdade, nada a ver com crença, não tem nada a ver com religião, mas sim o paciente conseguir ficar mais consigo mesmo, conseguir fazer, por exemplo, uma meditação, ter a parte mais social também, que é importante, sempre conversar com os familiares ou então com os amigos, né? Então, a gente vê para esses pilares, seria o ideal, seria estar em tudo meio que balanceado, né? Para conseguir fortalecer aí esse organismo, melhorar esse sistema imune e deixar um paciente mais tranquilo, menos ansioso. Eu acho que tudo isso tem muito a ver com a saúde, né? Com a qualidade de vida. Doutor, esse momento, o ideal é tentar segurar o peso que você está nesse momento, ou dá para fazer uma dieta?
Dá para fazer uma dieta com certeza, tá? Eu acho que isso não deve ser motivo para muitos pacientes estão falando isso, já estou confinado, então vou exagerar mesmo, vou comer besteira mesmo. Não, isso tá errado, tá? O que a gente tem que pensar é que a gente não orienta muito dietas muito restritivas, né? O que são essas dietas muito restritivas? Normalmente abaixo de 800 calorias por dia. Isso aí pode prejudicar o sistema imune, tá? Mas Certo. dietas acima disso, ou seja, dietas restritivas, um pouco restritivas, né? Dependendo de cada um, dependendo se é homem, dependendo se é mulher, mas as dietas têm que ser orientadas sim. Nesse período é super importante, mesmo para o paciente obeso, o paciente, não, já estou obeso, não. Pelo contrário, aí sim que você tem que ligar o sinal de alerta. Porque a gente já sabe, como eu falei no início, que a obesidade é um fator de risco importante para esse aumento da gravidade do coronavírus, né? Então, aí sim que você tem que pensar, não, eu posso restringir. E tem milhões de formas de você fazer essa restrição, né? Você aumentar mais o quê? A ingestão de verduras, de legumes, de grãos, e tentar pelo menos tirar esses alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, ricos em gordura. Para você ter uma ideia, já tem um estudo que mostra esse paciente que está comendo, tem muitos pacientes meus no consultório, eu estou vendo muito isso, né? Que eles estão comendo doce diariamente, tá? O que eu peço? Eu peço pelo menos 3 dias sem comer doce, tá? 3 dias já melhora muito essa vontade, diminui muito a vontade, tá? Doces, quanto mais você come, mais você tem vontade de comer, tá? Então, se você ficar pelo menos uns 3 dias, no outro dia você já não vai sentir tanta vontade. E isso daí boicota muito a sua dieta, né? Às vezes o paciente está fazendo tudo direitinho, consegue fazer atividade física em casa mesmo, e fala assim, não, doutor, mas eu não consigo ficar sem aquele chocolate, não consigo ficar sem aquela torta. E isso acaba com a dieta, e o paciente não está vendo isso, né? Não está vendo, está fazendo tudo direitinho, não está vendo a perda de peso, né? Isso é ruim, boicota, né? Ele mesmo está se boicotando. Então, se você conseguir fazer uma alimentação mais variada, como eu falei, evitar esses alimentos mais gordurosos, isso daí o paciente só vai ter a ganhar. E esquecer essa ideia de tô confinado, já tá tudo ruim, vamos piorar ainda mais. Não, daqui a pouco a vida vai voltar, nós vamos voltar à nossa rotina, né? E você vai voltar o quê? Com maior peso? Não, vamos evitar isso daí. Tem que ligar a chavezinha, entendeu? Falar que agora acabou. Então, essa é a hora da gente começar a se erguer e lembrar que daqui a pouco a vida continua, né? A gente vai voltar à nossa vida normal e o ideal seria a gente voltar com o peso anterior à quarentena, ou então, às vezes, até mais magro, por que não? Estou vendo várias respostas de pacientes meus que estão conseguindo sim perder peso, estão conseguindo fazer uma dieta mais equilibrada. O legal seria você fazer muito esses momentos mais em família, você mesmo, você já está com mais tempo, vai para a cozinha, vai cozinhar. Isso é uma parte, a comida tem muito mais gosto dessa forma, né? Seria legal você chamar as crianças, fazer um momento realmente de confraternização disso, usar essa quarentena para isso. E te garanto que você vai conseguir cozinhar alimentos cada vez melhores, né? E sair um pouco dessa parte de delivery, né? Que está muito em alta hoje em dia, né? Uma parte de fast food. Então, acho que seria legal você entrar mais na cozinha. Hoje em dia, a gente consegue receitas light de uma forma absurda, né? A oferta disso, não sei, triplicou, quadriplicou. Então, eu acho que esse é o momento de você que nunca foi para a cozinha começar a se aventurar, a testar novas receitas. E com isso, com certeza, a dieta vai melhorar, vai ser uma consequência de tudo isso, desse novo hábito. Doutora, para a gente terminar, a gente está entrando num momento que o friozinho começa a chegar, as sopas, né? Se a gente for pensar, tem líquido, tem legumes, tem proteína, é uma boa pedida até para ajudar no emagrecimento ou para manter o peso? Nossa, aí você falou de um assunto que eu adoro, eu amo sopa. Para mim não importa se está quente, se está calor, sou aquela pessoa que toma sopa se bobear quase todo dia, tá? E sopa é Somos uma duas. excelente.
Duas, que bom. É uma excelente dica. Você pode fazer com 1 milhão, tem muita variedade, né? Você pode colocar proteína, pode não colocar, fazer uma sopa mais light. Eu acho que é uma excelente forma, tá? Vai ser realmente uma boa dica. Só lembrar de você não aumentar muito essas calorias da sopa, tá? Então, por exemplo, não precisa colocar creme de leite, não precisa colocar coisas que aumentem mais essa densidade calórica, tá? Mandioca, mandioquinha. Então, lembre sempre o quê? De uma sopa mais tranquila, sopa de legumes, tem uma sopa maravilhosa de abóbora com gengibre. Então, são sopas, tentar sopas menos calóricas e que mesmo assim te dá aquele conforto. O alimento mais quente, normalmente ele te dá um pouco mais daquele conforto, te abraça, né? Te dá um conforto mais emocional. E juntando com uma temperatura mais fria, eu acho uma excelente opção. E hoje em dia, voltando às receitas, você pode ter milhões de variedades pouco calóricas que são deliciosas. Realmente uma boa lembrança aí. Bom, agradeço então a participação da doutora Paula Paes, que é endocrinologista, trouxe aí para a gente várias dicas para passar essa quarentena de forma muito saudável. Doutora, muito obrigada. E o Alesp Conecta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas e toda a nossa programação da Rede Alesp no YouTube da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tchau, tchau, e a gente se vê na programação.